Boa noite, queridos, queridas e queridas! Dia, ou melhor, noite do serviço social. Uau! Uau que nada, né? Quanta batalha, né, gente? O cotidiano desafiador o nosso nas instituições, na nossa consciência, nas discussões teórico-críticas, nos debates, nos confrontos e enfrentamentos institucionais, da rede, enfim. E passou um dia de grandes reflexões. Eu sou Sarita Amaro, sou assistente social com muita honra, e estou aqui do ladinho. Parece até que a gente está na mesma cidade, na mesma sala, só que não, né, Carlos? Com o professor Dr. Carlos Montanho, grande amigo, grande entusiasta e intelectual de matriz crítica, coisa delícia, hein? Do serviço social. E esta vai ser mais uma oportunidade de eu estar aqui compartilhando tela com o professor Carlos Montanho, professor que está à frente de uma série de processos que estão qualificando o nosso pensar e agir na perspectiva crítica do serviço social, e não só do Brasil, do serviço social internacional. Pois então, vou começar apresentando o professor e já dizendo para vocês o que nós vamos ter essa noite. É uma noite de festa, é uma noite de reflexão, mas é uma noite para nós potenciarmos a crítica sobremaneira. Este dia é um encerramento do evento que vem acontecendo desde quarta-feira. É um evento que buscou falar sobre ética, sobre crítica, sobre mediação no serviço social, porque nós precisamos falar de praxis do serviço social. Não basta falar só de teoria, ficar reverberando teorizações, porque a gente se materializa na concreticidade, na concretude do cotidiano. Então, é ali que a gente conta quem somos, como executamos o projeto ético-político. Não é só no pensar, é no exercitar, no agir. É assim que nós materializamos a crítica no serviço social. E deixamos o nosso contributo. Quero saudar quem está aqui conosco, quantas amigas, quantos amigos do serviço social, familiares também, queria cumprimentar também, além dos colegas, os familiares, porque ser parente, amigo, irmão, marido, esposa de serviço social, de assistente social, não é fácil. Às vezes a gente leva a comunidade para dentro de casa, né? Ou chega muito tarde, ou chega muito cedo, ou sai muito cedo para o trabalho. Então, o apoio da família é sempre fundamental, né? A filharada sempre acompanhando os pais e as mães assistentes sociais, é uma coisa incrível, acompanha muitas vezes nossas lives. Saudar quem é do Clube do Assinante que está conosco, saudar autores e autoras que estão aqui também prestigiando essa noite. Todas as noites de debate são ricas, mas essa promete, a expectativa é grande. E quem é o professor Carlos Montanho? Vou contar para vocês, como se não soubesse, mas vou contar, olha só. Doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, há muito tempo. Professor associado e pesquisador na mesma universidade, graduado em Serviço Social pela Universidade de la República de Montevidéu. Então, esse professor tem dupla nacionalidade. Ai, que chique! Realizou estudos pós-doutorado no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, Portugal. É coordenador da Biblioteca Latino-Americana de Serviço Social, autor de vários livros. Recentemente lançou Identidade e Classe Social pela editora Anita Garibaldi. Meus cumprimentos a essa editora corajosa, empoderada, e teve muito fôlego, porque é uma produção muito bonita. Meus cumprimentos, Carlos, está lindo o teu livro. E a gente vê que tem todo um cuidado editorial, parabéns. A gente gosta de cumprimentar editoras sérias e que são fortes por dentro. É isso que a gente gosta. A gente tem a mesma identidade. E, recentemente, o professor criou um núcleo de estudos de serviço social e alienação parental. Fundamental, porque é um debate constante em quem trabalha com a questão da família, em quem trabalha com adoção, em quem trabalha com as manifestações da questão social neste locus íntimo, que é a família, que é o grupo familiar. Esse grupo, muitas vezes, que não é só a família nuclear, é a família extensa. Nós temos que entender os embates, as questões relacionadas a poderes que estão ali contornadas, as questões associadas à destituição de poder parental e outros temas mais que nós sabemos que são ali refratários da questão social, mas também travam, muitas vezes, um jogo de forças em que a criança aparece ali como escudo, e a gente deveria dar um outro cuidado, um outro trato, uma outra atenção a esse sujeito infanto-juvenil. E eu cumprimento a iniciativa
do professor e de todo esse corpo de colegas que ele conseguiu reunir, que não são só do Brasil, são de outros países também, porque a questão ela é central, ela é importante, e está na hora da gente colocar ela na centralidade dos nossos debates também. Quero aproveitar também e lembrar vocês que neste rol de ações voltadas também a pensar serviço social e família, há a temática do abuso contra crianças e adolescentes, envolvendo aí tanto explorações, tanto violações de direitos, de diferentes formas, né? E a gente sabe muito bem que a violência sexual está entre os maiores golpes que afligem as crianças e adolescentes, principalmente porque acontece no ambiente doméstico, no seio familiar. E eu estudo isso bastante tempo, então, dia 18, que é o dia em que se debate isso, será, curiosamente, 20 anos da data da minha defesa doutoral deste tema, e eu, claro, de lá para cá escrevi e aprofundei esse assunto, e eu vou estar compartilhando com vocês uma produção muito especial, quero convidar quem puder, começará às 20 horas, no dia 18, vai ser um evento muito importante, e eu vou estar apresentando 2 publicações associadas a esta demanda, que atravessa o serviço social, mas outras áreas também. Feito esses preâmbulos, tchan, 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 com a palavra, meu querido amigo aqui, professor Carlos Montanho, com você, querido. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos e todas as colegas de serviço social por esse nosso dia, uma categoria que no Brasil, particularmente, em toda a América Latina, tem se envolvido com os processos de lutas sociais, da qualidade de vida, da justiça social, de lutas contra as diversas formas de opressão, de discriminação e de exploração. E tem sido já uma prática de várias décadas na nossa profissão, que o dia que se converteu na semana e que se tornou, em muitos casos, o mês do serviço social, tem sido voltado não só para levantar uma taça de vinho e comemorar, mas particularmente para debatermos, para refletirmos criticamente a realidade que está aí. Uma realidade em franca processo de transformação e que precisamos justamente ter as ferramentas para entendê-la criticamente. Quero agradecer especialmente a Sarita Amaro, minha querida amiga, por este honroso convite para estar aqui presente, comemorando e debatendo com todas vocês este dia. Dizer que ela esqueceu, quando me apresentou, de uma coisa que tem tudo a ver com ela e com a Nova Praxis Editorial, e é que eu publiquei um livro infantil, O Menino que Queria Ser Astronauta, pela Nova Praxis Editorial. Que lapsus, colega, não esquecer desse texto nessa editora. Está fechado teu microfone. É verdade, eu não fiz o trabalho pela editora, estava só pensando em serviço social aqui. Depois eu mostro a capa do livro, que ficou incrível. Pois é. Então, com todas estas questões e sem mais delonga, o nosso tema de reflexão hoje é o serviço social na América Latina. Desafios para o pensamento crítico. Uma América Latina que precisa ser dito, seja por questões culturais, de idioma, de processos históricos, apesar de muitas articulações, semelhanças e caminhos comuns dessa nossa América Latina, pelo menos do Rio Bravo para baixo, o Brasil muitas vezes se vê fora da América Latina. Quantas vezes se fala os latino-americanos pensando numa lógica de eles e não numa lógica de nós, né? Ou seja, vemos ou se vê a América Latina, os latino-americanos, como algo externo ao próprio Brasil. E isso traz muitos limites ou fronteiras, talvez caiba mais falar nesses termos,
para o conhecimento, para a articulação, para o intercâmbio com os restantes países latino-americanos. Então, aqui vão algumas reflexões de muitos caminhos que poderíamos fazer para tratar o serviço social na América Latina. Eu priorizei fazer um pouco uma reflexão de processos para chegar ao contexto atual, para conseguir entender o serviço social na América Latina, na atualidade. Me parece que precisamos fazer, pelo menos rapidamente, um caminho de como o serviço social latino-americano chega ao contexto atual. Talvez em outra oportunidade a gente tenha um espaço para aprofundar mais, debater mais questões da atualidade. Mas não vai ser uma intervenção só falando do passado. Vamos lá. Eu quero partir, e acho que sempre, ao começar a falar do serviço social, seja qual for o nosso objeto de discussão, sempre é necessário colocar o ponto nos fundamentos da nossa profissão. E, efetivamente, o serviço social não nasce como evolução da ajuda, como evolução da caridade, da filantropia, que foi evoluindo ao longo das décadas, dos séculos, de contextos diferentes, de modos de produção, cenários históricos diferentes, até, eventualmente, chegar à nossa profissão. Não. A nossa profissão surge, nasce e se funda a partir da vinculação embrionária com a implementação das políticas sociais estatais. Estas como uma nova modalidade de intervenção nas manifestações da questão social. Isto é, não é também a política social uma evolução de outras formas de intervenção, mas é uma ferramenta, um instrumento novo, prioritário, particular dos chamados estados de bem-estar social na virada do século XIX para o século XX, para intervir de forma sistemática nas manifestações da questão social. É nesta e a partir desta vinculação embrionária entre a política social que cria o espaço e a necessidade e a demanda para o surgimento desta nova profissão, o serviço social, que podemos dizer que a política social constitui ou passa a constituir a base de sustentação funcional, ocupacional da nossa profissão. É a política social que dá a base de sustentação, em primeiro lugar, funcional, nos dota de funcionalidade, do fazer, do papel social da nossa profissão. Não está dado autonomamente, Marilda Yamamoto chamaria num claro messianismo, eu diria num claro endogenismo, não está dado o papel profissional autonomamente pelos profissionais. Bem que gostaríamos, mas não somos alheios às determinações históricas. O papel profissional é atribuído, é determinado, pelo menos em seus fundamentos, é claro que há protagonismo profissional, a partir das condições históricas e, particularmente, da política social a qual o assistente social geneticamente se vincula na sua gênese, na sua natureza e no seu desenvolvimento. E é também a base de sustentação funcional ocupacional, ou seja, nos dota a política social de função, de funcionalidade, e Yolanda Guerra chamaria até de instrumentalidade, e nos dota também ou determina o espaço ocupacional da profissão. É assim que, na América Latina, dado o caráter assistencialista, precário, que caracteriza historicamente as políticas sociais e o grau de intervenção, o intervencionismo estatal na esfera social, a formação profissional passa, e a prática também, passa a ter um caráter fundamentalmente, na sua gênese e boa parte do seu desenvolvimento, fundamentalmente instrumentalista
e tecnicista. É no cenário, apenas no cenário, dos anos 60 e 70, das lutas sociais, das lutas de classe, que passam a tomar e a comandar o mundo inteiro, e particularmente a América Latina, um cenário inspirado também no sucesso da Revolução Cubana, no modelo cubano, que surge o chamado por nós movimento de reconceituação. Um movimento que faz uma espécie de crítica e autocrítica. Um movimento extremamente importante na profissão, mas uma profissão que ainda engatinhava na apropriação e no desenvolvimento teórico-científico. Efetivamente, só a partir dos anos 50 e avançados os anos 50 é que o serviço social começa a incorporar conhecimento teórico. Estamos falando de uma profissão que, ao longo do tempo, por várias décadas, por várias gerações, tinha uma formação efetivamente tecnicista, instrumentalista, metodologista, né? Uma formação ligada a técnicas de administração familiar, administração de orçamento, de transferência de conhecimento, de atividades muito domésticas, etc., etc. E apenas em meados dos anos 50 que o serviço social começa a lidar com a teoria na formação e na produção teórica. Estamos falando, então, de uma teoria ainda muito incipiente quando o movimento de reconceituação começa a surgir na América Latina. E isto cria alguns problemas, que eu vou apenas salientá-los, destacá-los. Em primeiro lugar, a reconceituação é muito importante porque, entre outras coisas, apresentou questões fundamentais, questões importantes, questões necessárias. Ou seja, a reconceituação colocou perguntas fundamentais, como, por exemplo, as críticas ao positivismo, ao papel do Estado, ao próprio papel do serviço social, a crítica ao eurocentrismo, entre tantas outras. Mas se as questões foram importantes e fundamentais e pertinentes, as respostas que deu, dada essa precariedade, essa incipiência ainda da relação com conhecimento teórico, as respostas foram, em geral, equivocadas ou insuficientes. Contra o positivismo, apresentou uma caricatura manualesca e dogmática do marxismo. Contra o papel funcional do Estado, apresentou a proposta da desinstitucionalização. Vamos sair do âmbito do Estado, vamos para as comunidades. E eu costumo dizer, o serviço social saiu das instituições, foi trabalhar nas comunidades, supostamente lá não seria funcional a reprodução da ordem, e descobrimos que nas comunidades ninguém pagava o salário do assistente social. Então, calados, voltamos para as instituições porque nós vendemos nossa força de trabalho. Precisamos quem pague os nossos salários. Contra a funcionalidade e o papel funcional do serviço social, a reconceituação do serviço social tradicional, a reconceituação apresentou uma proposta variada, absolutamente messiânica nos termos de Marilda Yamamoto, de um suposto serviço social transformador que faria a revolução, que acabaria com a pobreza, com a desigualdade, com os fundamentos da sociedade capitalista. Contra o eurocentrismo, apresentou uma proposta de rejeição a todo pensamento que viesse ou que tivesse origem na Europa e, portanto, isolando a realidade e o pensamento latino-americano da totalidade. Essa incursão, aqui brevemente apresentada, manualesca e dogmática pelo marxismo, essa apropriação
né, incipiente e dogmática e manualesca do marxismo no início da reconceituação, derivou numa profunda rejeição dessa corrente de pensamento no serviço social. O resultado é que hoje, fora o Brasil, a maioria, e eu diria talvez todos os países hispano-americanos, ou têm banido o marxismo na formação profissional e na produção e elaboração teórica, no pensar a realidade, ou, na melhor das hipóteses, ocupam um espaço absolutamente marginal. Ainda mais, essa incorporação marxista, manualesca e dogmática, da qual muito fala José Paulo Neto, da qual também Consuelo Quiroga fala, né, de um marxismo invadido de positivismo, da qual Marilda Yamamoto caracteriza como um marxismo sem Marx, né, apenas de autores e de manuais, autores secundários, autores de divulgação e de manuais, promoveu um esvaziamento categorial, ou do conteúdo categorial do marxismo. Vou dar alguns exemplos muito breves. A dialética foi substituída pela dialógica. A perspectiva de totalidade foi substituída pela globalidade. Só para dar um exemplo, Ezequiel Anderegg falava que para ter a perspectiva de globalidade você deve sobrevoar uma comunidade. E se não tiver recursos para contratar um avião, você sobe no prédio mais alto para poder observar a comunidade e ter a perspectiva de globalidade. Nada mais afastado da perspectiva marxiana ou hegeliano-marxiana de totalidade do que esta visão absolutamente mecanicista, né, e visual do aparente da perspectiva de totalidade. Contra o método dialético de conhecimento, se apresentou um método dialético de intervenção profissional, vide o método Belo Horizonte, a proposta metodológica do marxista venezuelano Boris Alexis Lima, etc. A revolução e a transformação social foi subsumida na noção de mudanças e reformas passíveis da intervenção profissional. Ainda mais, com esta precariedade teórica da reconceituação, considerou-se qualquer forma de reflexão, a sistematização da prática, a reflexão teórico-metodológica e instrumental, o diagnóstico social, etc., como sendo a dita teoria específica do serviço social. O resultado, o aparente, o fenomênico, foi confundido e tratado como se fosse a essência, a totalidade da realidade. Vamos avançar. Com estas condições teóricas da reconceituação, que se inicia em meados dos anos 60, vieram, e neste cenário de lutas sociais na América Latina, vieram para abortar estes processos, vieram as ditaduras militares. No Brasil, em meados dos anos 60, enquanto nos restantes países latino-americanos, onde houve, foram, em geral, uma década depois, nos anos 70. O golpe de Estado no Brasil, portanto, chega no momento em que a reconceituação ainda não estava plenamente desenvolvida, ainda era incipiente, e onde as universidades ainda não eram esse espaço de lutas sociais tão consolidados. Ao contrário, na década de 70, as ditaduras, os golpes de Estado e as ditaduras chegaram quando o serviço social já tinha avançado significativamente na reconceituação e a universidade era realmente um lugar de resistência, de organização e de lutas sociais. O resultado: no Brasil, as universidades
sofreram profundas intervenções militares, sim. Mas nos restantes países, nos países hispano-americanos, elas foram literalmente destruídas. Nos anos 80, com a reinstitucionalização democrática, a estratégia em geral, eu diria talvez, salvo a exceção do caso brasileiro, em geral, a estratégia do retorno à reinstitucionalização democrática foi o que eu chamo a estratégia foi a do retorno ao passado. Isto é, a reinstauração das universidades e especialmente das escolas e faculdades do serviço social, reassumindo as autoridades antes das ditaduras, os professores antes das ditaduras, aquela bibliografia que existia antes da ditadura, aquele currículo ou planos de estudo que existiam antes da ditadura. Essa estratégia do retorno ao passado permitiu, no curto prazo, a superação rápida e a substituição da intervenção militar, com as currículas militares, da doutrina de segurança nacional, com os professores e autoridades intervencionistas, etc. Porém, se a curto prazo permitiu substituir esses elementos da intervenção militar, e teve isso de positivo, a médio prazo levou a um problema de fundo. Qual seja, toda a bibliografia reconceituadora, os planos de estudo ou currículos, foram e estavam completamente defasados e eram impertinentes para entender a nova realidade pós-80. Primeiramente, não só porque teoricamente já era uma bibliografia frágil pelas características que já mencionamos, mas, em segundo lugar, porque a realidade pré- e pós-ditaduras militar, não só na América Latina, mas no mundo como um todo, era visivelmente diferente, substantivamente diferente. A reconceituação pensou uma realidade com capitalismo vigoroso, centrado na produção e comercialização de bens, com estados intervencionistas fortes, com desenvolvimento de políticas e serviços sociais, com forte desenvolvimentismo na América Latina, com o mundo dividido em dois blocos, o capitalista e o soviético. Já a realidade do pós-anos 80, no contexto da reinstitucionalização democrática, vejam só, o mundo sofreu significativas alterações. Há uma profunda crise capitalista estrutural, sistêmica instaurada. A extinção do bloco soviético e, portanto, tudo que isso deriva no plano ideológico, político, econômico, etc., e inclusive militar. O fim do processo desenvolvimentista, pelo menos para a América Latina. O aumento da acumulação capitalista, não mais na esfera produtivo-comercial, mas agora, contrariamente, na esfera e na atividade financeira, ou seja, meramente especulativa, que não precisa de desenvolver escolas, hospitais, de promover o pleno emprego, de promover um consumo de massa, etc. E um modelo neoliberal que promove reformas ou contra-reformas contrárias a tudo aquilo que caracterizava aquele regime de acumulação fordista keynesiano. Ainda mais, crise nas organizações populares e de classe, nos partidos políticos de esquerda, nos sindicatos, nos movimentos sociais populares, etc. Portanto, se já era frágil, aquela bibliografia da reconceituação que pensa aquele mundo está absolutamente incompetente para pensarmos a nova realidade. Aquela bibliografia não permite, não só
não dá mais as perguntas, mas também não dá as respostas a essas perguntas para essa nova realidade. Acontece que, com a estratégia do retorno ao passado, em geral seguida, né, com as vantagens do curto prazo e as desvantagens do médio e longo prazo, seguida na maioria das universidades e dos processos da América Latina, ou dos países fundamentalmente hispano-americanos, a formação profissional, por algumas décadas, passou a formar profissionais e a produção teórica no serviço social que não prepara, né, para o profissional compreender e, portanto, intervir nessa nova realidade. Outro elemento, que aqui não podemos avançar, mas precisamos salientar, é que o projeto neoliberal e a realidade hegemônica das contrarreformas neoliberal tendeu a desmontar a ação social do Estado, precarizando ainda mais as já precarizadas políticas sociais na América Latina, desmontando nos países centrais, ou de estados de bem-estar social, e precarizando ainda mais na América Latina. Vejam bem, se lá em cima nós vimos, no início da minha intervenção, que a política social é a base de sustentação funcional ocupacional do serviço social, e o Estado é o principal órgão empregador, direta ou indiretamente, do assistente social e de inserção profissional, tudo o que acontecer com as políticas sociais e com o Estado, com as políticas sociais estatais, impacta, sim, profundamente a profissão do serviço social. Isto é fundamental de ser dito, porque numa vertente endogenista, numa vertente evolucionista do serviço social, se pensa uma história do serviço social como autônoma e paralela, independente da história e dos determinantes sociais mais amplos. Então, pensar a nossa história é pensá-la fazendo abstração de que Estado se trata, das classes e dos interesses de classes fundamentais, né? Da correlação de forças, do papel do Estado, das políticas sociais, etc. E se isso vale, numa perspectiva endogenista, para pensar a gênese e desenvolvimento, vale para pensar o serviço social na atualidade. Ou seja, aquelas correntes, aquela bibliografia, aquela formação profissional, aquela maneira de pensar o serviço social a partir dos fundamentos reconceituadores, com todos esses limites que já apontamos, não é competente para pensar não só a nova realidade, mas fundamentalmente para pensar os impactos que todas essas profundas mudanças, particularmente no âmbito do Estado e das políticas sociais, o impacto que tudo isso tem no serviço social. É como se nada disso nos interessasse ao pensar o serviço social e os desafios para o serviço social. Assim, com esses limites teóricos de compreensão da realidade contemporânea, o serviço social passa a sucumbir ao que podemos chamar de cantos de sereia. Leia-se o empoderamento, a economia solidária ou social, o empreendedorismo, a promoção de indivíduos para resolverem suas próprias questões, o fortalecimento do chamado terceiro setor, os movimentos identitaristas, substituindo os movimentos de classe e tudo mais. Por que estes são cantos de sereia? Em primeiro lugar, o que são os tais cantos de sereia? A mitologia grega diz que, após a Batalha de Troia, Ulisses e seus guerreiros, voltando para a ilha de Ítaca, passam por
se eu não me engano, 11 anos de peregrinação e enfrentamento de vários desafios. Um deles é passar e atravessar o mar próximo à ilha das Três Sereias, cujo canto encantava e levava os marinheiros para a morte. Circe, uma deusa, diz para Ulisses tampar os ouvidos dos marinheiros para não ouvirem os cantos e, portanto, se protegerem aos mesmos. Mas Ulisses queria conhecer e ouvir o canto de sereia. E, portanto, Circe aconselhou a ser amarrado fortemente ao mastro do barco, para poder ouvir, mas não sucumbir, não pular ao mar e sucumbir aos cantos de sereia. Ou seja, os cantos de sereia são cantos sedutores, maravilhosos, charmosos, que nos atraem ao abismo, à morte certa. Por que o empoderamento é um canto de sereia? Porque vejam essa palavra: empoderamento das populações pobres, carentes, empoderamento da mulher, empoderamento de certas comunidades. Empoderamento tem uma força muito sedutora. Queremos empoderar aos setores que são oprimidos, que constituem minorias, que não têm poder, cuja voz não é ouvida. E isto é muito sedutor. Mas este empoderamento é um projeto que está na base, e podemos encontrar isso muito claramente do Banco Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, ou seja, dos grandes representantes do capital, do projeto neoliberal, que visa justamente isso, uma desresponsabilização do Estado da sua ação social, uma, portanto, autorresponsabilização do indivíduo. Ou seja, a transferência daquilo que representou no contexto keynesiano, daquilo que representou as conquistas, os avanços, os direitos da classe trabalhadora e dos setores oprimidos e populares, que é a garantia a ter algumas respostas ou algumas necessidades ou demandas respondidas enquanto direitos de cidadania pela ação social do Estado. Bom, o projeto neoliberal quer desresponsabilizar o Estado dessas ações e transferir essa responsabilidade, adivinhem para quem? Para o próprio sujeito pobre. Ou seja, representa uma contra-reforma, uma involução, uma perda de direito de cidadania, um esvaziamento das conquistas históricas e uma desoneração ao capital. Os argumentos são maravilhosos. Não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Ué, mas se essa população não tem os instrumentos de pesca, se os riachos onde essa população pesca estão contaminados pelas indústrias, ou há uma pesca predatória das grandes indústrias de pesca, ensinar a pescar vai resolver o quê a essa população? Então vejam como esse dilema, ou como essa sentença se apresenta como uma coisa maravilhosa, progressista, mas muito pelo contrário, é uma perda de conquistas históricas. O mesmo vale se pensarmos a economia solidária. Ora, que economia solidária é essa? Que fornece força de trabalho barata e desprotegida para o capital, que agora não quer contratar o trabalhador, mas quer subcontratá-lo, quer terceirizá-lo, perdendo o trabalhador todos os direitos trabalhistas e a estabilidade laboral.
O mesmo vale para o empreendedorismo. Ora, o trabalhador não está desempregado, não está numa atividade precarizada, uberizada. Ele não é um entregador de aplicativos ou um funcionário, um servidor sem vinculação empregatícia, sem vinculação trabalhista de determinados aplicativos. Ele agora é um empreendedor. Que palavra maravilhosa, que sedutor canto da sereia para tratarmos um trabalhador precarizado. O identitarismo, que é uma visão pós-moderna, uma apropriação pós-moderna da real identidade, que envolve reais relações de opressão e que exige reais e imediatos processos de lutas antiopressivas, mas a apropriação pós-moderna esvazia a identidade e a luta e os fundamentos da luta antiopressiva e os coloca num novo patamar, desarticulado da luta de classes. Lutas segmentadas, lutas pessoalizadas, não contra a estrutura, mas contra indivíduos, não contra o sistema, mas contra atos e comportamentos. É por isso que a pauta comportamental, na extrema-direita e na esquerda possibilista e pós-moderna, está tão presente. E deixou de estar presente a pauta ou as pautas ligadas à estrutura opressiva e à estrutura da exploração, à estrutura do sistema capitalista. O pensamento pós-moderno retira as lutas antiopressivas da sua articulação como lutas também contra o sistema capitalista. Tudo isto é o sedutor canto de sereia que o neoliberalismo e como novo projeto hegemônico do capital seduz também, não só a esquerda possibilista e pós-moderna, mas também, particularmente, o pensamento e a ação no campo do serviço social brasileiro e latino-americano. Seguindo a simbologia e já, então, indo para a minha conclusão, seguindo a simbologia da mitologia grega, se Ulisses, para ouvir e não sucumbir aos cantos de sereia, teve que se amarrar ao mastro, alguns tamparam os ouvidos, não ouviram. Outros que ouvem sucumbem perante esse sedutor canto de sereia. Mas Ulisses se amarrou ao mastro, ouviu, enfrentou e não sucumbiu. Seguindo essa simbologia da mitologia grega, eu perguntaria qual é o mastro que o serviço social e a esquerda radical no sentido de chegar às raízes, não radical no sentido de extremista. Qual é o mastro ao qual devemos nos amarrar para ouvir e não sucumbir aos cantos de sereia do empoderamento, da economia solidária, do terceiro setor, etc. Não há respostas fáceis, nem respostas que dão ou que tenham resultados miraculosos, mas há uma resposta fundamental. O mastro ao qual, como Ulisses, devemos nos amarrar para enfrentar e não sucumbir aos cantos de sereia é o pensamento e a teoria crítica que vem de Marx. É só a partir da perspectiva de totalidade, do pensamento materialista, dialético, histórico, que pensa a realidade, os fenômenos, inclusive, os fenômenos singulares, as particularidades, as relações efetivas e reais de opressão,
as situações pontuais das famílias, como alienação parental. Eu tive que responder no meu livro de alienação parental e guarda compartilhada, por que um marxista vai se dedicar a pensar a alienação parental? Porque o marxista não deve só pensar a estrutura da sociedade. O marxista tem que dar respostas, analisar e dar respostas, chegar à raiz e, numa perspectiva de totalidade, aos problemas e aos fenômenos que fazem parte da vida cotidiana das pessoas. Há um importante livro, aqui também, fazendo uma propaganda na Nova Praxis Editorial, sobre o cotidiano, né, a praxis e o serviço social, que está aí. E a luta contra o conservadorismo, quer dizer, não é uma receita, mas é o mastro ao qual devemos nos amarrar para poder ler o que está por trás do projeto de empoderamento, ler o que está por trás do projeto da economia solidária, ler o que está por trás do chamado terceiro setor, do esvaziamento do Estado, da acusação de que o Estado é paternalista. Não é paternalista para socorrer os bancos, mas é paternalista para responder com políticas sociais, garantindo direito e cidadania às populações carentes. Tudo isso tem por trás o projeto neoliberal de autorresponsabilização dos indivíduos, desresponsabilização social do Estado e desoneração do capital. Em síntese, e fecho com isso nos 40 minutos rigorosos que eu estou aqui me controlando. O desafio já caminhado, mas não deixa de ser desafio. E muito mais na contemporaneidade, onde o mundo, a América Latina, e eu diria, especialmente o Brasil, vive um ressurgimento do ultraconservadorismo, do neofascismo. E o serviço social, que nunca foi alheio à história, que não é uma profissão autônoma, autodeterminada, mas é também o resultado histórico, o serviço social não está alheio a isso. Propostas neoconservadoras, ultraconservadoras, até neofascistas, do fundamentalismo religioso, do moralismo, do machismo exacerbado, do supremacismo, etc., se eles estão crescendo na sociedade, eles estão crescendo também, porque somos parte da sociedade, no serviço social. E justamente é neste contexto onde crescem, às vezes em silêncio, às vezes de forma descancarada. Se estas propostas, estes cantos de sereia estão crescendo, é preciso, alguém poderá dizer, mas o serviço social brasileiro já avançou muito. Sim, mas é preciso avançar mais, avançar constantemente, superar a lógica identitarista pós-moderna, superar os cantos de sereia, retomar os fundamentos da teoria marxista, os fundamentos da análise estrutural da sociedade, os fundamentos do serviço social, que estamos perdendo. Não lemos mais Marilda Yamamoto, serviço social, relações sociais e serviço social. Lemos o serviço social nos tempos de Capital Fetiche. Com isto, eu apenas quero dar um exemplo. Livro muito importante, o livro mais atual da Marilda, mas os fundamentos do serviço social estão lá atrás. Se nós queremos trazer e fazer uma leitura dos livros atuais, não podemos deixar de tratar, de ler os livros que nos trazem os fundamentos.
O mesmo vale para análise social. Não devemos apenas pensar e nesse combate ao eurocentrismo apenas autores brasileiros, apenas autores contemporâneos. Temos que trazer aquele que analisa ou aqueles que analisam os fundamentos da sociedade capitalista, inclusive que vão pensar a América Latina numa relação de dependência entre centro e periferia. Pensar e rejeitar tudo que vem de lá, né, por nossa suposta autonomia latino-americanista, significa isolar o pensamento e isolar a América Latina da totalidade do mundo que é capitalista e pensar que podemos compreender a América Latina sem compreendê-la na relação de dependência com o centro. Isto é, esse desafio está posto. Devemos ser resistência na formação, na apropriação do conhecimento crítico radical, na perspectiva de totalidade, no método materialista, histórico e dialético para pensar a realidade, para ouvir os cantos de sereia e fazendo análise crítica que supera a aparência e chega à essência da realidade, não sucumbir aos cantos de sereia. Muito obrigado e eu espero um debate e questões profundas. Obrigado. Bravo, 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 como sempre. Ai, o pessoal tá aqui nervoso. Claro, né, Carlos? Já havia uma grande expectativa sobre a tua comunicação e, felizmente, também o fato dessa pandemia ter deixado a gente mais introspectivo, vamos dizer assim, principalmente eu tenho observado na nossa profissão, promoveu que as pessoas focassem mais nas leituras, restaurassem também os laços com algumas produções que estavam aí compradas, mas não tinham sido ainda manipuladas, manuseadas, e dentre essas obras sempre tem tu, eu como fonte, e é bacana porque quando eles nos reencontram nessas lives, né, há já uma certa afinidade com o que a gente vem trabalhando. De fato, esse livro que você comentou e que você abre esse livro falando de serviço social crítico, é um livro que nós produzimos ano passado a partir de um evento que foi muito, muito potente, porque havia toda essa reflexão já de não só da pandemia, mas como o capital, como todas essas questões que estão sendo colocadas, inclusive na tua fala, com bastante destaque, tem nos incrustado, tem submetido, a palavra da submissão mesmo, submetido cada indivíduo a um lugar de não sujeito, a um lugar deteriorado, a um lugar diminuído na sua potência e, principalmente, nos segmentando. Quando você fala em individualismo e nessa visão de que nós estamos nos perdendo do ponto de vista identitário, eu sempre, claro, considero que tem o panorama da questão da interseccionalidade, aí sempre vai existir, né? Mas eu percebo que a tua ênfase ela é muito acertada, principalmente porque nós estamos cada vez nos segmentando mais. Nós estamos nos perdendo. A visão de coletivo está cada vez mais distante na atualidade. As pessoas não sabem quem elas são enquanto sujeito coletivo, elas estão só se olhando como indivíduo. O indivíduo tem necessidades, o indivíduo quer resolver as suas questões, e eles não percebem, e isso me incomoda, e eu gosto muito da tua fala porque ela corrobora isso. Os indivíduos não percebem que as suas lutas não são suas, são históricas, são coletivas, e que quanto mais ele se afunila nesse lugar pequeno, mais ele se perde, mais a luta se fragiliza, mais ele se apequena e mais ele fica tão isolado e tão pequeno que fica como alvo. É muito fácil nós sermos alvo do capital, porque nós estamos sozinhos. São aquelas lutas que as pessoas vão e esquecem que é a mesma questão que a
que a afronta multidões. Mas quando ela não se vê como coletivo, está falhando um pouco a conexão, eu acho. ela tem. Vamos ver se retoma, porque para mim está falhando a conexão da Sarita. Bem, eu quero então, dando um tempo para Sarita reingressar aqui, travou a conexão dela. Mas, enquanto isso, para não ficarmos nesse silêncio no momento dessa atividade, tem aqui uma questão que a Lucimar coloca sobre a nossa identidade profissional. Eu quero diferenciar, em primeiro lugar, identidade do identitarismo. A identidade é um processo real. Nós temos identidades, diversas identidades. Algumas mais centrais, mais determinantes que outras. Mas elas são diversas para pessoas, né? E tem algum grau de transitoriedade algumas delas. Elas podem também mudar o peso que tem para cada indivíduo. Mas a identidade é um processo real. Está vinculada a fenômenos, a condições, a características. E, portanto, nós temos identidade profissional. Mas essa identidade profissional, como qualquer forma de identidade, não está isolada da totalidade, inclusive para o indivíduo. Nós não somos uma única identidade. Nós somos a síntese de diversas identidades. E essa síntese é operada culturalmente, individualmente, socialmente, grupalmente, em contextos históricos ou em fases da história ou da biografia, vão mudando o peso e a correlação. E, portanto, é uma identidade inserida cultural e historicamente numa totalidade. É, de alguma maneira, também, não só determinada pessoalmente, nós determinamos a nossa identidade profissional, nós, assistentes sociais, determinamos nossa identidade profissional, mas ela não é uma determinação absoluta e nem é uma determinação fundamental. A identidade profissional é muito mais historicamente determinada do que profissionalmente determinada. Senão vamos perguntar aos usuários qual é a imagem ou que identidade eles têm sobre o serviço social e sobre os assistentes sociais. Ou seja, veremos que, em geral, está muito distante, ou pelo menos é divergente da identidade que nós construímos autonomamente. Muitas vezes essa identidade não é produto de um conhecimento crítico, mas é um produto muito mais de autoimagens, como, por exemplo, de sermos uma profissão transformadora. Nada mais messiânico, diria Marilda Yamamoto, nada mais distante da realidade do que uma imagem, uma autoimagem de uma profissão transformadora. Nada, portanto, mais funcional à ideologia dominante.
Porque se nós passamos para nós mesmos e para os usuários que somos uma profissão transformadora, a legitimação da ação profissional, né, é muito forte. Desculpa, Sarita, você ficou fora do ar, e aí, então, eu aproveitei e comecei a responder. Continua, querido. Só vou fechar. Desculpa, gente, caiu a minha bateria. Esse negócio está louco aqui. Aí foi bom, porque daí o Carlos continuou falando com essa voz doce. Fala, Carlos, fala, que eu estou aqui, ó. Focado. Então, mas estou só fechando essa questão. Portanto, uma identidade histórica, social, atribuída culturalmente, e não é uma identidade exclusivamente autodeterminada. Essa é uma falsa identidade. E, portanto, é novamente um canto de sereia. A falsa identidade messiânica de que somos agentes de transformação social, de que nós vamos acabar com a pobreza, com o desemprego, com a desigualdade, né? Que a nossa intervenção deve, se bem feita, alcançar esses resultados, nada mais equivocado do que isso. E nada não só mais equivocado, mas também nada mais mistificador e, portanto, legitimador da ordem e da ação social do Estado, que é uma instituição da ordem, do que esse tipo de imagem profissional. Mas a imagem profissional, naquilo que somos realmente protagonistas, de uma profissão engajada, de uma profissão que construiu seu projeto ético-político, seu código de ética e, portanto, os valores que nos orientam na prática profissional. Numa profissão que, como no caso do Brasil, desenvolveu um pensamento crítico para pensar a realidade criticamente e não sucumbir aos cantos de sereia. De uma profissão que se organizou em entidades da categoria para ter um peso, para ser um espaço de articulação, de porta-voz, né, da profissão. Uma categoria que festeja o seu dia, a sua semana, o seu mês do assistente social, como eu dizia no início, não apenas levantando uma taça, também fazemos isso, mas aproveitando o momento, né, da comemoração para ser um momento de reflexão, um momento de luta, né, um momento de pensamento crítico. Tudo isso, sim, também faz parte, esse sim, da nossa identidade real e construída, identidade profissional. Sarita, dá continuidade. É isso mesmo. Pois então, eu estava naquele pique e o Cabo brincou comigo aqui, porque eu estava trazendo uma reflexão, pensando o coletivo social, não é? Para trazer para dentro da profissão isso, porque há um contágio social. A gente tem, né, Carlos, tido a vivência ao longo dos anos de... Eu venho de uma geração que era muito politizada. A gente ia para o meio do furacão, a gente se envolvia com sindicato, a gente enfrentava policial, a gente fazia essa coisa assim, aguerrida. E eu tenho visto ao longo dos anos que a profissão está muito mais institucionalizada. Ela espera que os seus representantes vão à frente, né? Eu não vejo assim muito pessoal indo para o fronte. O pessoal está preocupado com a atuação, com a acreditação profissional, com o resultado do seu trabalho, mas esta forma politizada de interpretar o seu fazer, e inclusive todas essas malhas reificantes que nos são colocadas, parece que elas ficaram reservadas aos nossos representantes ou segmentos mais intelectualizados. Ainda tem aquela cultura da vanguarda. Só que eu venho de uma geração que tinha a compreensão de que nós todos éramos a vanguarda. Nós precisávamos ser a vanguarda política da profissão, porque
Em cada lugarzinho acontece a mudança, acontece o start para uma ruptura com o conservadorismo, com a milícia. Então, é ali no microcosmos. Então, a gente não pode esperar a reunião próxima com o grupo. É ali. Então, estas nossas conversas, essas nossas produções, matrizadas pela crítica, elas são para dar uma chamada ao pé do ouvido, para encorajar esse colega para assumir este lugar, neste campo de poder. Porque a gente tem... Eu me incomodo porque eu observo frequentemente o colega comentar do muro alheio. É sempre o outro. É sempre o gestor, é sempre a política social, é sempre o Estado. E a gente, nesse negócio, o que a gente está fazendo? Porque também isso serve como um escudo, a gente fica se justificando. Pois é, não dá, eu sou assalariado. Tá, exatamente. É isso. As pessoas esqueceram que elas têm uma relação de classe. Então, como é que eu vou falar com este povão se eu não sei que eu sou classe igual a ele? Que eu não sei que o capital me submete também, de alguma forma, de diferentes formas, mas também me submete. Eu tenho visto, Carlos, o pessoal dizer, bem dentro dessa proposta reflexiva que tu estás colocando, o pessoal dizendo, nessa linha do empreendedorismo, que agora muitas blogueirinhas vão querer bater em mim, mas é verdade. Elas estão dizendo que elas são empresárias do social. Aí esse pessoal que também agora está fazendo perícia como autônomo, então eles se acham assim que eles são donos do seu negócio. Que negócio é esse, gente? O que é o perito que não um profissional externo à agenda, que está usado pontualmente, que vai lá, mas não tem compromisso. E também não tem uma qualificação, porque não é exigido muita coisa. E daí tem aquele que é funcionário, é aquele que está instituído por um concurso e que tem todos os holofotes institucionais em cima dele. Se ele erra, já ganha um processo administrativo, coitado. Então, assim, Sarita, e só para complementar, entender essas tramas, né? Só para complementar isso que você está dizendo, e pensando agora nesses 2 anos de pandemia, não só dos 2 anos de pandemia, porque teve outros episódios independentes da pandemia, mas a importância da estabilidade do trabalhador, do servidor, inclusive para denunciar. Porque as denúncias que nós tivemos de desmatamento ilegal, de compra ou tentativa de compra ilegal de vacina, etc., foram feitas a partir, né, de trabalhadores com estabilidade. A precarização não só prejudica o trabalhador, mas o deixa à mercê, né, claro, e ser demitido se cumpre a sua função quando ela desagrada aos setores dominantes. Exatamente. E as pessoas não entendem quando a gente diz que está lutando por um serviço, por um trabalho inserido numa construção em que ele tenha estabilidade. As pessoas acham que a gente está defendendo interesses individuais, mas não percebem que os governos vão embora, os partidos oscilam, o sujeito lá, o deputado, o governador, ele troca de partido, ele entra e sai na vida pública, mas o servidor, dito servidor, que a palavra não é servidor, né? Mas aquele funcionário, ele continua. A família vai ser várias vezes atendida por aquela política social. E muitas vezes nós reencontramos, como já aconteceu comigo, como assistente social, e acontece com quantos outros colegas, nós reencontramos vários segmentos daquela família em diferentes gerações. Lamentavelmente, né, gente? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma política de assistência, cria-se novos artigos na lei de política de assistência e a sociedade não muda, só se precariza, e muitos segmentos daquela família vão lá bater na assistência, em algum setor da assistência social, de novo, ainda.
Cadê a mobilidade social prometida que não aconteceu? Cadê a mudança? As pessoas estão falando de mudança de classe social. Bom, eu só vejo duas. Só tem duas. Quem tem os meios e quem é explorado. Não tem outra. Pelo menos as fundamentais, né? Então, assim, estão jogando a gente um contra o outro. Né? E isso continua, no meu ponto de vista, dificultando. Muitas vezes eu percebo que a gente tem uma elitização em algumas profissões, e a nossa tem se elitizado. E quando eu digo se elitizado, a gente está se intelectualizando de tal modo que está esquecendo a nossa matriz, que nos entrelaça a teia social. E isso que o Carlos traz, de discussão de classe social e identidade, ele é fundamental, porque as pessoas estão falando de marxismo e de materialismo histórico sem ser materialistas, sem querer entrar na trama do cotidiano que materializa o nosso agir, sem querer construir uma nova materialidade de cidadania. Não estão fazendo, estão só pensando. Pensar é importante, é praxeológico, mas a gente tem que agir. Então, eu percebo que isso está ainda, muito provavelmente, a gente falava nos bastidores aqui, o Carlos e eu conversamos bastante, mas a gente conversava, por isso que a gente atrasou um pouco, a gente estava batendo papo. E falávamos sobre isso, que não é o colega individual que é culpado, a gente também tem que sair desse tipo de visão policialesca e culpabilizatória. A gente fica apontando, esse é fraco, esse é ruim, esse não é político, esse é bolsominion. No racismo, a gente também tem isso. A gente sabe que tem colegas que são pretos e não se posicionam como tais. E eu não vou ficar apontando, esse aí é fraco, esse não se posiciona como negro. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que eu vou botar panos quentes, mas eu tenho que entender. Não é todo mundo que consegue interpretar e vivenciar a sua identidade étnica e o antirracismo. Então, eu tenho que entender esses processos que são alienantes. E eu tenho que entender para travar um enfrentamento e sair, né? A fórceps dessa situação. Porque a nossa ação, ela é formadora. Você faz um atendimento. Aquele atendimento seu, ele é um atendimento social mais amplo. Porque você atende uma pessoa que está dentro de um núcleo familiar, que está dentro de uma comunidade, que está dentro de uma sociedade. Você está atendendo um coletivo, você não está fazendo um atendimento individual. E isto é uma matrix, as pessoas acham que é isso. Eu tenho falado muito, mas eu estou entusiasmada, porque para mim, hoje é um dia de reflexão. Primeiro, de bênção, estamos vivos, estamos aqui. Segundo, estamos com consciência elevada, com capacidade de refletir sobre o que fazemos e de iluminar o caminho para outros que pensam e querem pensar criticamente como nós. E estamos em ótima companhia aqui nessa tela, nos bastidores. E você não sabe, Carlos, o pessoal é muito pidão. Como o pessoal é pidão. Que gente do serviço social adora uma promoção, adora pedir cupom. Aqui no bastidor pediram um cupomzinho, eu já fiz meus mechinhos aqui. Então tá rolando, viu, gente? Tá rolando, vocês pediram, vou botar aqui na tela, ó. Gente pidona, não é fácil, ó. Tá aí para vocês. Tá aí, ó, pidões, pidonas. Presente 40, porque é 40%. 40% de desconto é mamar, entendeu? É beijinho, é coraçãozinho. Aí vocês podem contar para os amigos, para as amiguinhas, para as amiguinhas, para os titios, conta para os amigos e para os inimigos também, porque eles também precisam de um afago. Eles são inimigos. Os inimigos principalmente precisam nos ler. Isso, exatamente! A gente tem que fazer isso. Leva adiante essa mensagem de amor para todos. Não seja segmentando, né? Não segmente. Vá, distribua amor. Então, é isso aí. É em todo o site, é para quem quer entrar no clube do assinante, é para quem quer entrar no clube de autores também, etc, etc. Mas não fiquem gastando dinheiro comprando esse aqui, tá? Porque esse aqui vai sair 5 essa noite. Ai, que editora boazinha! Ó,
Ia ser um, agora vão ser 5 desse. Nós vamos sortear 5 desse livro, que está muito forte. Eu nem ia escrever nesse livro, escrevi sobre antirracismo, eu estava bem brava. Você sabe que eu sou um amor, mas eu sou muito puta também, fico brava. E daí escrevi no final desse livro sobre antirracismo. Então começa com o Carlos, falando sobre serviço social crítico, e fecha comigo, falando de antirracismo. Ui, tá uma delícia. E ótimos colegas aqui também. Como o Carlos disse, eu sempre faço esse ato falho. E olha que eu sou da literatura infantil. Livro lindo, lindo. O menino que queria ser astronauta tá em português, tá em espanhol, e no espanhol e em português ele tá em e-book também. Ó. Dá para ler para os seus filhos, sobrinhos, amigos, netinhos. E enteados, quem está se construindo uma nova família, faz um H aí com o filho do namorado, né? É importante acolher a criança, daí já chega assim, olha só, vamos ler um livrinho, vou botar você para dormir, aí a criança vai dormir, você vai fazer amorzinho, é assim, olha, aproveita a tia Sarita, que a tia Sarita sabe do babado. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, Carlos, tem muitas reflexões, pessoal, claro, como sempre, te elogiando, né, e mérito totalmente teu, né, estão dizendo que aqui, ó, a Rayane está muito entusiasmada porque ela já anunciou que ela vai ser do Clube do Assinante. Aliás, foi ela, Pidona, que pediu o cupom e daí a gente resolveu atender, porque ela está muito participativa nesse evento. Aliás, ela já andou até ganhando presente. Ela é muito pidona, ela ganha presente, quer mais, né? É isso aí, né, Rayane? E ela está dizendo assim que os estagiários são usados de mão de obra barata, a instituição não se preocupa com o processo de formação, é verdade. E no CRAS não tem tempo nem para supervisão de estágio. Isso aí já é. Como é que é? É noutra tela que tem que demandar isso, né, Carlos? Não é nessa. Eu acho que você tem que procurar aquela tela chamada CREA-CEFES para resolver esse babado aí. E claro, Carla, Lucimar, Sara, elogiando, a Denise Ferreira, que trabalha com adoção, elogiando, Gisele. Tem muitas autoras nossas aqui, também tem pessoal que esteve nas mesas anteriores, tá, Carlos? Ontem nós tivemos uma mesa falando de sócio jurídico, anteontem sobre saúde, serviço de saúde, sempre muito enriquecidas com debates, mas também com as ações concretas do assistente social, porque a gente tem que falar sobre isso. O pessoal fica debatendo, aí chega lá no dia a dia do trabalho, não sabe o que vai fazer. E o usuário, ele acha que a gente sabe, né, o que está fazendo, né? Ele não quer que a gente vá discursar lá sobre neoconservadorismo ou dizer que a gente tem uma interpretação diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele quer dizer, tá, e daí, o que é isso? Atua aí, minha filha, né? Vai rolar esse benefício ou não? Você vai me atender com respeito à horizontalidade ou vai ser só falar esse discurso aí? É disso que se trata. Nós temos que recolocar isso nos fundamentos da nossa profissão. Estão lá, só que parece que estão esquecidos. No atendimento, o usuário não quer saber de discurso, ele quer, como diria Foucault, um discurso corporificado. E a gente tem que construir essa nossa expertise. A gente só tem que manifestá-la. Carlos. Então, já palavras finais, é isso? Isso é muito trágico, essa coisa de palavras finais. Não, é porque não vi. O pessoal está perplexo. O pessoal fica só elogiando a gente, eles ficam perplexos e eles só ficam dizendo assim: vou te dizer que está escrito aqui, palestra fantástica, professor gatíssimo. Isso é por minha conta. Sarita escabelada, isso é por minha conta também. Mas, de fato, assim, o pessoal já conhece a nossa conversa, né? Mas eu tinha falado. A gente não pode contar os nossos segredos. Está te lembrando de uma coisa. O Eduardo Farias. É isso. Estão sempre dando spoilers, pessoal. A gente conversa nos bastidores. O Eduardo, isso foi para me lembrar? Eu já tinha falado para o Carlos que eu ia fazer esse comentário. Mas obrigada, Eduardo Farias. Eduardo sempre chega na hora certa. Ele está ali com tudo anotado. Mais um fã que tu tem, tá? Ele diz que é meu fã, mas eu acho que ele é teu também. De fato, Carlos, eu tenho muitas vezes refletido, tu já sabe que eu já te contei que eu ia fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é elucidativa para muitos.
eu me graduei, havia uma ação articulada e muito intensa do serviço social na América Latina. Eu sou lá filha, né, do Seno Cornélio, do Jorge Krug, né? Então eles tinham essa ação muito intensa. A gente tinha uma visão de Cone Sul, haviam muitos na época. Eu me formei em 90, né? Então haviam muitos eventos do Cone Sul, serviço social no Cone Sul, para a gente articular as nossas ações e também as nossas mediações, né? Porque a gente tinha uma luta afinada com essa nossa identidade Cone Sul. E com o tempo a gente começou a perceber que uma grande luta nossa, que era a história do nosso nome, que as pessoas sempre confundiam, e ainda não sei como continuam confundindo, dizendo que nós somos da formação de assistência social. E eu percebia que esse era um problema de identidade, mas não só de nome, mas o nome como ontologia ali em si, ele estava trazendo uma corporeidade, uma identidade também. O nome, ele define muita coisa. Então, a gente tem um nome que fala. Aí, um dia, num artigo, eu escrevi isso. O que é assistir? Nós sabemos. Assistir tem a ver com uma panorâmica, tipo a visão global que tu falaste. Então, assistir é olhar é a distância. Assistir não significa engajamento, aproximação. Quem assiste, olha a cena, não está dentro da cena, não faz parte da cena. Há ainda a condição subalterna do assistir. O assistente, ele é um grau acima do auxiliar. E a gente não é nem auxiliar, nem assistente. A gente é o profissional com propriedade. Então, estes fragmentos, né, que estão ali compondo o nosso nome são, no meu ponto de vista, alguns complicadores que em outros lugares na América Latina não se teve, e nos outros países também. É social worker. Por quê? Porque ninguém fica perguntando qual é a identidade daquele profissional em relação à política de assistência, por exemplo. E conosco sempre aconteceu isso. Eu creio que tem a ver, eu não sei em que momento que o pessoal piscou e não aderiu a mudar a nomenclatura. Agora já está, né, construído, instituído, mas eu queria ver contigo se tu não acha que essa denominação trabalho social, né, nos diferentes idiomas aí mundo afora, não dá mais, não ancora mais profissional e politicamente a nossa profissão, se a gente não ficou um pouco passo atrás por causa disso, por causa de ficarmos com esse nome assistente social, e até hoje temos que ficar defendendo que assistente social não é assistencialista, não está apenas na política de assistência, etc, etc. Olha, Sarita, eu já pensei assim, quando eu era estudante, eu tinha um pouco essa perspectiva, né? Eu estudei na escola universitária de serviço social no Uruguai, e eu fiz parte das comissões enquanto estudante que fez crítica e tal, e que transformou na criação da Faculdade de Ciências Sociais no Departamento de Trabalho Social. Então, o meu diploma é de serviço social, de assistente social, mas os diplomas das gerações que vieram depois no Uruguai é de trabalho social. Em outros países, se chama trabalhador social ou trabalho social já há muito tempo, desde a reconceituação. Alguns outros países, como Chile, Argentina e México, convivem ainda. Algumas faculdades, em algumas regiões, têm a carreira de serviço social, em outras de trabalho social. Mas a grande maioria dos países hispano-americanos fala de trabalho social e trabalhador social. O que eu penso hoje sobre isso? Eu penso que é verdade que as palavras carregam conceitos, preconceitos, histórias, relações. É verdade. Mas o que o pensamento pós-moderno, que caminha sempre
na luta pela substituição das palavras, né? Então, devemos parar de falar desta maneira e começar a falar desta outra maneira. Aí vem também as cartilhas do politicamente correto, etc. O que este processo esconde? Se é verdade, precisamos reconhecer que sim, as palavras, os termos carregam tudo isso, a mudança da palavra não muda a realidade. E pior ainda, passa a escondê-la. Então, se eu falo desta forma, eu estou explicitando que vivemos uma sociedade com este tipo de preconceito, onde existe este tipo de relações de opressão. Mas se eu mudo a palavra, né, ou o termo, não só não altera nada da realidade, como eu contribuo com a sensação, com a ideologia de que esse preconceito, de que essa discriminação, de que essa opressão ou relação de desigualdade desapareceu. Mudar o termo não só não muda a realidade, mudar o termo ajuda a esconder a realidade. No serviço social, ou na passagem, na reconceituação do serviço social para o trabalho social, assistente social para trabalhador social, não foi diferente. Nada mudou o papel social, nem a imagem socialmente dos assistentes sociais da nossa profissão. Mas criou, em primeiro lugar, uma sensação de que nós agora seríamos profissionais de transformação social. Nós agora seríamos progressistas. Eu me lembro, eu tenho visível isso num congresso em 97, em Porto Rico, que um colega, eu não me lembro de onde era, mas me dizia, porque José Paulo Neto, por exemplo, é conservador, porque ele fala em serviço social. E Ezequiel Anderegg é progressista, porque ele fala em trabalho social. Como se ser conservador ou ser progressista dependesse do termo que você usa. Então, veja bem, essa mudança de termo esconde e cria uma imagem completamente falseada da realidade e da perspectiva. Se você é conservador, mas você quer passar por progressista, mude de termo. E aí, disso nós temos os variados exemplos. Partido Progressista. Vocês viram alguma coisa mais conservadora que o partido chamado progressista no Brasil? Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, implantou o neoliberalismo, que acabou com a social-democracia, se algo disso existia no Brasil, pelo menos na Constituição de 88. Ou seja, esses são os cantos de sereia. Temos aí um canto de sereia. Agora não somos mais assistentes sociais, somos trabalhadores sociais. E aí podemos até conclamar, trabalhadores sociais do mundo unidos. Eu acho que esse processo não ajudou a desvelar, a fazer a crítica ao próprio fundamentos e à instrumentalidade, nos termos de Yolanda, né, do serviço social. Ao contrário, contribuiu para escondê-la e para criar uma imagem, agora nos termos de Marilda Yamamoto, absolutamente messiânica do serviço social. Somos profissionais da transformação social, porque somos trabalhadores sociais. Está o microfone desligado, Sari. Ai, que eu mexo várias coisas ao mesmo tempo. Está mais do que esclarecido. De fato, eu havia esquecido deste aspecto. No passado, se advogava a ideia de que, na perspectiva do trabalho social, estaria lá a transformação, ainda tinha esse elemento, né? E a gente sabe que as palavras são muito bonitas, né? E que roupa que elas vestem, né? E os exemplos que tu deste dos partidos são exemplares, porque que agonia que nós estamos, né? E um ano eleitoral, hein, gente? Vamos nos ligar.
Fica a dica aí. Muitos engodos ainda por vir, né? E nós, às vezes, no meio desses debates, às vezes tendo uma comunidade próxima da gente, perguntando, algumas pessoas ainda perguntam para a gente em quem votar. Olha que situação, né? Tamanha a precariedade política a ponto de pedir para a gente uma sugestão. Ainda tem aquela visão colonizadora, né? Esperando que alguém lhes dê o caminho. Caminho de cidadania, a pessoa é dona de si, ela é dona do seu trajeto. Quantas vezes eu recebi essa pergunta como assistente social e eu ficava naquela agonia, não sabia se eu dizia, não vota nesse cara que é um canalha, usa vocês, usa o valão que nunca vai ser arrumado, usa a pobreza, usa o sonho de vocês terem uma casa própria. Que difícil, mas é assim, a gente vai construindo esses processos e estamos, então, falando ainda de mediação, de ética, tudo isso é ética, tudo isso são mediações. E todas estas ações mediatizadoras, elas nos autoconvocam, elas perpassam o nosso ser profissional e, a partir de nós, dos nossos devires, constroem histórias. Eu acredito que a gente faz história no cotidiano. Eu não fico esperando aquele dia espetacular em que a história vai se encorpar e vai chegar mudando coisas assim. Não é assim, gente. Nós, como sujeitos coletivos, principalmente quando estamos irmanados dos mesmos valores, né, perspectivando o mesmo modelo de sociedade, a gente pode até não se conhecer, mas a gente está compondo um novo bloco histórico. Eu realmente acredito nisso. E por causa disso a gente está nessa mesa, e por causa disso a gente faz esse movimento todo, produz essas publicações, produz esses eventos. É também um movimento de confronto, de quebrar correntes. Nós não é comum, não é corrente mais a gente está falando de racismo, de antirracismo, da questão do sexismo, de alienação parental, do abuso sexual. As pessoas estão cansadas de falar sobre isso. Por quê? Porque estas questões elas abundam na sociedade. Já não são pontuais, esquecidas, isoladas, elas são coletivas, enormes. Estamos falando de estatísticas que são subnotificadas, mas elas revelam, já mesmo na subnotificação, uma sociedade que está desvalida. Nós temos casos de abusos em famílias que não são aquelas famílias que nós estudamos na faculdade, que seriam as vitimizadas ou as vitimadas pelo Estado, estas que incorreriam na vitimização. Não, gente, nós temos este processo em famílias abastadas. Então, nós temos que reolhar toda essa questão social, como ela nos chega, como ela é interpretada e como nós travamos no cotidiano os enfrentamentos profissionais que nos são devidos e indo sempre além do que a instituição espera ou nos atribui. Porque este é o maior desafio do assistente social na contemporaneidade, hein? É compor ações concretas, coerentes e condizentes com seus pressupostos, com seus fundamentos. E isso envolve andar na contramarcha, muitas vezes, não raro, dentro do próprio serviço social, onde também, como muito bem disse o Carlos, habitam conservadorismos. Não é a sociedade, não é um lado de fora, não é o muro do vizinho só. Nós temos que nos reolhar, né? E, claro, além dos elogios feitos para o Carlos, o pessoal, é claro, né, Carlos, que é o resultado do sorteio. O pessoal não... É aquela agonia, aquela vontade de saber. Não é a vontade de saber lá da arqueologia, não. É essa vontade de saber do resultado do sorteio. Já tenho aqui, ó, já me contaram. Tchan, 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 que rufem os tambores. Vamos fazer um movimento aí, ó. Se não tem tambor, vai aqui a minha batucada aqui, ó. E aproveitando, já agradecendo, Carlos, novamente, a tua expertise, anos de estudo, essa tua gentileza, fala com a intenção de ser compreendido, isso é muito importante.
Tu sabes que às vezes as pessoas falam de uma forma tão difícil que parece que elas não querem bater papo, elas não querem conversar. E eu e tu temos essa habilidade, graças a Deus. A gente quer conversar, a gente quer que o outro entenda o que a gente está falando, porque daí sim se estabelece a comunicação e o processo que nós estamos, claro, querendo promover, de rupturas e tudo mais. Então, queria novamente te agradecer por essa tua presença aqui e compartilhar o teu conhecimento. Sempre é muito bom ouvir, né, pessoas como tu, que têm suficiência naquilo, que estudam de longa data, que já construíram um trajeto e que têm bagagem para contribuir, né? É por isso que a gente te convida e é muito bom estar em tua companhia. E, claro, agradecer aqui todos esses colegas que, poxa, é domingo, né? Hoje, por exemplo, na minha cidade tem um pagode delícia e eu estou aqui com vocês. Com muita alegria, estamos entre amigos. Enquanto eu vou falando, Carlos, o nome dos sorteados, ou sorteados, não sei, agora vou te dar os nomes, tu vai pensando nas tuas palavras de reflexão final para dar encerramento nesse nosso, não só dia do assistente social, como também encerramento do evento que estava em curso. Tchan, 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 tchan. Ai, queridos amores e amoras, me passaram aqui o nome de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas privilegiadas que vão ganhar este livro. Mas como eu sou muito boazinha, eu vou dar um livrinho para uma 6ª pessoa, tá? Esse livrinho foi feito com muito amor por todos os coadjuvantes, todos, a começar pelo autor, professor Carlos Montani. É um livro muito bom. Eu vou falar para vocês, eu também sou da literatura infantil. Então, a gente faz muitas revoluções conversando com os pimpolhos. E este livro é muito especial. Tenho muita alegria de ter participado da produção e fisicamente, né, editorial, tá lindo. Então, esse aqui vai ser o concurso, vai ser o livro número, o sorteio número 6, tá bom? Vou deixar para o final. Tchan, tchan, tchan. Então, não sei se está na ordem, né? Mas acho que não está em ordem alfabética. Vamos lá. Eu não tenho o sobrenome das pessoas, tá? Mas são as pessoas que estão aqui na live. Lídia Rodrigues, Thaís com H, Luci com Y, Lisiane com 2 N's e Débora Rocha. Parabéns, vocês ganharam este livro aqui. Cada uma ganhou esse livro. Vou dizer de novo. Thaís, Lídia Rodrigues, Lisiane, Débora Rocha, Luci com Y. Agora vou dizer quem vai ganhar este livro aqui, ó. Tão bonitinho, né? É uma moça chamada Carla com K. Parabéns para vocês. Eu vou deixar as palavras finais para o meu querido convidado e amigo e já desejo para vocês uma ótima noite. Eu vou escrever aqui novamente o nome das premiadas e agradecendo a sua participação. Tem lá na mensagem do evento avisando que os certificados já estão disponíveis e qualquer coisa, mandem um e-mail para a Nova Praxis. Um beijo. Carlos, com você, querido. Então, só agradecer mesmo o convite. É uma honra, é um privilégio, é um prazer. Dizer que se temos na teoria crítica, temos que nos ancorar, temos que nos aprofundar na teoria crítica, é o nosso mastro, mas ele é tanto para enfrentar os cantos de sereia e superar os cantos de sereia, e também para enfrentar e superar os mitos, que é o nosso desafio próximo, né, aqui no Brasil. Agradecer novamente e agradecer a todos e todas as presentes aqui e ficar à disposição de vocês. Muito obrigado. Boa noite e uma ótima semana. Ah,
Dia 18, quarta-feira, conto com você no lançamento do meu livro, hein? Só nós. Beijo. Uma ótima noite e bom descanso.